E quando a gente fala de puberdade, é toda uma transformação, tá? Da criança para a fase adulta, e é todo um processo neurohormonal. O cérebro está ligado com isso, está diretamente ligado nisso daí. Então, é um processo neurohormonal, onde nós, mães, simplesmente lemos, é hormônio, os hormônios estão à flor da pele, mas não. A cabecinha do seu adolescente começa a ter conflitos nessa fase. É a fase mais difícil para a gente, mãe, e para o seu filho adolescente, por não detectar e não saber, de repente, como ajudar, ou não estar preparada, ou não enxergar que eles entraram na fase da adolescência. E a fase da adolescência, que é a fase de 15 a 19 anos, é a fase mais difícil para o seu filho. Porque é a fase onde eles têm muito medo do que vem depois, têm muito medo do futuro. E você já sabe o que está ali esperando, mas eles têm muito medo para o futuro. YouTube, como que está aí o áudio? Caiu aqui, tudo bem? E aí, voltando na fase de 10 a 14 anos, que é mais conhecida como pré-adolescente. Essa fase, o processo de transformação do corpo, muitas vezes não é perceptível por nós responsáveis. Porque isso começa numa média, nas meninas, começa numa média lá de 10 anos. É lá cedinho, nos meninos lá para os 12 anos. A primeira menarca, na verdade, a primeira menstruação, que é a menarca, nas meninas, elas têm ali mais ou menos uma média de 12 anos. Não fica preocupada se é um pouco antes ou um pouco depois, isso é uma média, tá? Então, todos os casos que eu trago aqui, os fatos, é o que normalmente ocorre. Se for um pouco antes, um pouco depois, não tem problema. Agora, se por acaso você passa por uma questão de precoce ou atraso com seu filho, eu falo para vocês procurarem um médico ebiatra, que é o médico de adolescentes. É todo um desdobramento da pediatria, tá? É uma nova classificação, ebiatria. E eu trago, geralmente, esses médicos aqui para a gente conversar e para vocês saberem um pouco mais. Mas, retomando, as meninas, elas têm aí na na idade de 12 anos, a primeira menstruação, que é a menarca. E os meninos, por volta de mais ou menos 13 anos, é a primeira ejaculação. Para nós mães, a gente só percebe quando isso acontece. Os pais, então, às vezes nem sabem. Então, só percebe quando isso acontece. Só que isso já está ocorrendo já há alguns anos atrás. E lá, quando sua filha tem 10 anos, de repente, você não percebeu, porque ela já começa a pedir para tomar banho sozinha, ela já começa a pedir para que você só entre quando ela estiver vestida, para ela escolher as próprias roupas. O menino já começa a ficar mais dentro do banheiro. E a menina começa aqueles carocinhos aqui, que nós mães ficamos todas satisfeitas quando descobrimos, já começamos a comprar todos os modelos de sutiãs, né? Só que a nossa filha ainda não está preparada e não tem conhecimento para isso. Isso daí é até muito mais comércio do que propriamente desejo dela. E aí vem o desenrolar do que eu estou tendo no meu corpinho de criança e não estou sabendo reconhecer. Essa fase de 10 a 14 anos é uma grande descoberta. E assim, é uma descoberta com muito vazio e muito medo. Porque não sabe o que está acontecendo mesmo. Principalmente quando não foi criado conversando sobre isso. E lá no final da live eu vou deixar dicas aqui para vocês. Seguindo aí a questão da pré-adolescência. A pré-adolescência, os hormônios mais conhecidos, a menina, o estrogênio, meninas, a progesterona,
E eles também, eles têm uma mutação no comportamento. Então, lá, as meninas ficam mais chorosas, mais delicadas, mais sensíveis, né? É tudo aquilo de, ai, aconteceu isso comigo, ai, tudo. E olha, eu tenho menina e sofri pra caramba, era olhar para um negocinho e começar a chorar. E a gente não entende muito bem por quê, só que entende sim, porque nós já passamos por isso. Só que a gente não percebe. O nosso dia a dia é tão tumultuado e tão corrido que a gente não percebe. E aí os meninos, já com aquela explosão, né, de comportamento, e eles também começam a achar estranho, porque eles começam a quebrar coisas, tanto o menino quanto a menina, porque a explosão, o estirão é nessa fase. E aí eles ficam muito desengonçados, é a fase do patinho feio, que logo depois vão se transformar em príncipes e em princesas, mas enquanto isso, as penas estão muito feias. E falando em penas, os pelos começam a aparecer nas partes pubianas. Eles olham para aquilo, sentem nojo e muitas vezes escondem. Nós, mães, não sabemos. Ainda estamos com a cabeça que nosso filho tem aquele piu-piuzinho que vocês chamam, que é o penizinho, que tanto nós cuidamos, ou então aquela pererequinha, que é a xereca, ou o que vocês quiserem chamar de borboleta, tudo isso que a gente cuida. Só que está passando por transformação e eles não sabem o que é isso ainda. Cláudio, o que a gente tem a ver isso com aquecimento para as telinhas? Tem tudo a ver. Porque quando a gente não detém esse conhecimento e a forma de orientação e ajudar e apoiá-los, onde eles vão buscar isso? Com os amigos, e que a gente torce muito que sejam amigos maravilhosos, mas eles também têm limitação de conhecimento. Ou então, na internet, nas redes sociais, vendo filmes, procurando jogos que retratem mais essa parte de crescimento, de sexualidade. E aí, sem saber, podem cair sim em armadilhas. Então, nós que devemos estar lá do ladinho deles, nesse momento, despertar muito antes deles despertarem para a adolescência. A gente já tem que se preparar para a gente ser mãe de adolescente.